Olá, boa tarde. Boa tarde, esta segunda-feira aqui em Brasília, com muito vento, graças a Deus, porque Brasília vive um período de seca que dura desde maio, que vai de maio, agora em setembro cai uma chuvinha, que é para dar uma alegrada no nosso coração, para a primavera poder chegar, né? E aí vem essa chuvinha, deixa eu marcar o tempo aqui, porque esse celular não estava deixando eu marcar o tempo outro dia. Boa tarde, Daisy, Odete, tudo bom? Deixa eu tentar marcar o tempo aqui, pronto. Agora deu. Eu estava dizendo, né, que aqui em Brasília, hoje, nessa segunda-feira, tem um sol muito forte e um vento maravilhoso, porque, né, setembro chega, lá pelo dia da árvore, mais ou menos, que é quando vem a primavera, aí cai uma chuvinha, que é para nos iludir, porque a seca volta toda de novo e vai até novembro. Então a gente fica muito feliz com esse ventinho. Os passarinhos cantam muito e é maravilhoso. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. A você que me assiste agora no Instagram, se puder enviar os aviãozinhos, se você acredita que esta live possa ajudar a mais pessoas. E também lá no YouTube depois, se você não me segue ainda, por favor, me siga também, Marluce, como vai? Lá no YouTube, porque lá no YouTube também a gente precisa de visualizações, né? Para o YouTube entender que é um assunto interessante, para o YouTube também poder divulgar. Os coraçõezinhos também são bem-vindos nesse momento para o Instagram comunicar a mais pessoas que está acontecendo a live. Rosilda, bem-vinda. Rosilda Fagundes, você sabe que Fagundes é sobrenome do meu lado paterno, né? Então, já compartilhou, Marluce? Gratidão, minha amada, muita gratidão. Então, vamos lá. Lembrando que a semana que passou era toda para a educação de filhos e filhas na visão sistêmica, né? E essa semana ela vai continuar sendo com esse intuito de quê? Para que mais pessoas venham para fazer o curso comigo, que acontece a partir do dia 19. Eu adiei mais uma semana para a gente ficar com uma turma mais cheinha, né? Mais pessoas poderem fazer e mais pessoas saberem, porque ontem eu comunicando com uma amiga minha, ela disse que não estava sabendo. Então, mais pessoas virem para esse curso. Então, é um curso em que eu vou falar exclusivamente dessa educação de filhos e filhas na visão sistêmica. Até teve uma querida que está fazendo um outro curso comigo, que é do PAC, né? Para que o amor dê certo. Ela disse, mas eu não tive filhos, será que vai valer para mim? Vale. Mesmo se você não teve filhos, vale porque nós somos filhos. Nós somos filhas. Não dá para escapar disso, né? Então, vamos começar. O nome da live hoje é Irmãos Gêmeos, como saber se eu tive? Então, vamos atentar para o que a sistêmica nos traz com relação a isso, né? Às vezes também você gestou duas crianças gêmeas, mas uma delas não sobreviveu. Também entra nesse mote, também entra nessa questão. Como olhar para isso? Ou como que eu sei se eu tive irmão gêmeo, né? Ou irmão gêmeas. Então, assim, 30% das mulheres, existe aí uma pesquisa que diz que 30% das mulheres engravidam ou engravidaram de gêmeos. Só que um deles não sobreviveu. E às vezes essa mãe não sabe ou não soube disso, de que tinha um outro. E parece que o próprio útero espelha essa outra criança. Isso bem no iniciozinho da gravidez, né? Então, se essa mãe não sabe, como é que ela vai contar para o outro filho sobrevivente, ou para outra filha sobrevivente, que tinha um irmãozinho ali? Não tem como essa mulher saber, certo? E aí essa pessoa nasce. E tem uma outra pesquisa mais recente que eu estava olhando que
diz que, e aí eu precisaria investigar um pouco mais, eu até vou investigar para o curso, que existem muito mais irmãos com a gente no momento em que nós mulheres engravidamos, que existem muito mais células fecundadas e que a gente também não sabe. Então, assim, tudo isso é com muito cuidado. E a gente não pode acreditar ou fazer valer de que porque eu tenho as características de pessoas que tiveram irmãs gêmeas ou irmãos gêmeos, que eu também vou ser uma gemelar. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito boa tarde, Mara Brito, minha colaboradora querida. Então, continuando, a síndrome do gêmeo desaparecido, também existe essa terminologia, né? Uma síndrome de que você é irmã ou irmão de uma pessoa, de um outro, de um gêmeo, de que você era gemelar. A pessoa que teve um irmão gêmeo sem saber, ou uma irmã, né? Sem saber que teve, ela pode vir a ter uma sensação de vazio, de incompletude, de que sempre está faltando alguma coisa, de que a profissão que escolheu nunca é a boa, nunca ela é a melhor, né? Ou que nunca dá certo com um parceiro, com uma parceira. No momento de escolher uma profissão também fica com dificuldade de escolher essa profissão. Isso são características de que a pessoa pode ser uma característica de que a pessoa foi gemelar. Como saber disso? Como descobrir isso, né? Oi, Dani, Flor de Maracujá, bem-vinda. Então, além, a Malu está trazendo aqui, além da competição, né? Pessoas que são muito competitivas também é uma característica também. Mas, de novo, nós não podemos colocar estas características todas num pacote só. Tudo tem que ser olhado com muito cuidado, porque existem diversas lealdades no nosso inconsciente em que nós podemos estar em lealdade, em fidelidade, dentro dessa visão sistêmica. Vamos para as minhas anotações. Então, quase nada está ótimo, quase nada está perfeito. Essa pessoa precisa tenha sempre essa sensação de que ela precisa melhorar ou de que ela precisa... existem situações de pessoas que não compram um par de sapatos só, compram sempre 2 pares de sapatos e às vezes idênticos. Muitas vezes são idênticos. Ou compram 2 modelos de roupas idênticos. Ou tem a necessidade de sempre colocar mais um prato de comida à mesa, né? E aí vai. E por aí vai. E às vezes a pessoa não sabe que é porque ela carrega com ela, lá no inconsciente, a memória desse irmão gêmeo. Ou da irmã, não é? Então são várias coisas que podem estar acontecendo que traz nesta pessoa a característica de que foi gemelar, sem saber que foi. Né? O mais curioso de tudo isso é que a pessoa, muitas vezes, ela não sabe que foi. E como é que a gente descobre isso, Carla? Aguarda mais um pouquinho. Fica aqui até o final. Eu trouxe mais algumas anotações aqui. Também tem uma outra característica da pessoa comer muito, comer muito. Eu tenho um cliente e ele me autorizou que eu falasse sobre isso que ele me trouxe ontem, inclusive ontem à noite. Não vou dizer o nome dele, né? Mas ele me disse que a família, ele come muito, muito, sempre está insaciado, ele precisa comer muito, mas que isso vem de família. A família da mãe, né? Olha só, a mulher, né? De que a família da mãe traz essa característica. Pode ser que seja uma família em que as mulheres tenham filhos gêmeos sem saber que tem. Pode ser. E na constelação dele, eu senti muito forte uma criança ali.
uma outra criança de sendo irmão ou irmã dele, né? E ele me contou, é interessante, porque lá no centro espírita, ele é kardecista, me disseram que tinha uma irmã que era para vir, como minha irmã, filha da minha mãe, mas ela não conseguiu vir. Então pode ser que seja uma irmã gêmea dele. Porque ele traz características, todas essas que eu falei aqui, ele traz. De uma tristeza, oscilação de um humor, às vezes uma brabeza, né? Não que ele tenha bipolaridade, mas uma brabeza. Às vezes a pessoa traz. E às vezes a pessoa traz também essa outra característica de querer comer por dois. De querer comer por duas pessoas. Então nunca aquilo que come é o suficiente. A pessoa fica com a necessidade de querer comer mais, né? E aí e ainda junto com isso nessa pessoa, nesse meu cliente, essa oscilação de humor às vezes que acontece porque ele não sabe. Então, aí vem agora como é que a gente pode tentar descobrir se nós temos se nós tivemos um irmão ou uma irmã gemelar, né? Como é que a gente pode descobrir isso? Eu, enquanto consteladora sistêmica familiar, vou dizer que através das constelações. É claro que existem outras técnicas, né? A hipnose também é uma, mas eu não sou da hipnose. Eu sou terapeuta sistêmica consteladora familiar. E numa constelação, a gente pode detectar se tem esse irmão ou essa irmã gêmea. A constelação familiar ela é uma ferramenta muito interessante para isso. Mas atenção, muita atenção. Nós não podemos acreditar porque nós temos características semelhantes com todas essas que eu listei, que nós somos irmãos ou irmãos gemelares. Muita atenção, muito cuidado com isso, tá bom? Então, também tem o caso de que se você gestou duas crianças, se você tem gêmeos, e está ali preparando enxoval, e arruma tudo, e arruma bercinho para as duas crianças, e escolhe os dois nomes, e as roupinhas, né? Tem toda uma expectativa em você que já existe no seu sistema familiar. E aí as duas crianças nascem, mas uma apenas sobrevive. Uma criança apenas sobrevive. E quando essa uma criança apenas sobrevive, a outra criança é enterrada, né? Existe um luto dela. Se você é mãe, se você é pai, está ouvindo essa live aqui agora e passou por isso, é muito, muito importante que esta criança gemelar que não conseguiu sobreviver, que ela consiga ser incluída de fato no coração de toda a família, para que esta outra criança que não conseguiu, ela não conseguiu porque não era o momento dela. Porque era o destino dela, né? Era o destino dela ter ficado apenas aquele período, aquele momento ali no seu ventre, né? E era o destino dela, era o destino do teu marido também, ou enfim, do pai dela, do irmão gemelar dela, né? Então a partida ela é necessária para que esta criança que sobreviveu nesta gestação, que ela consiga poder ter uma vida um pouco mais leve, não que ela não vá ter outros emaranhados também, né? Normalmente a criança irmã de gêmeos, que ela tem uma vida, ela pode vir a ter uma vida meio atrapalhada, meio truncada, se a família, a mãe e o pai e os avós também não conseguiram fazer o luto como ele realmente merece ser. Olha a importância disso, né? Muita, muita importância disso.
Existem algumas dinâmicas que a gente pode fazer mas para ajudar. Mas eu quero antes falar aqui para vocês que essa pessoa que tem um irmão gemelar, sem saber que tem, sem saber que teve, como é que pode. Ela traz com ela também o seguinte texto dentro dela. Se você não pôde viver por amor a você, eu morro também. E como é que eu morro? Não tendo uma vida plena, não tendo uma vida que possa ser próspera, porque ela fica com essa culpa, sem saber que está com a culpa. Olha como a constelação familiar pode nos ajudar a conseguir revelar essas questões, né, que nos perseguem. E sim, na constelação familiar a gente vai tentar desvendar isso. Porque ali o campo se abre, ele fica muito latente e durante a constelação familiar, a pessoa que media a constelação familiar, ela é uma técnica, né? Mas é uma técnica que envolve muita sensibilidade da pessoa que media, porque senão ela pode não querer aceitar o que ela está vendo. E às vezes ela não quer aceitar e aí não conta para a pessoa que está sendo constelada. Então, muita atenção, muito cuidado com a pessoa que você escolhe para fazer a sua constelação familiar, tá? Dani, antes de ler o seu comentário que está aqui, antes eu quero dar assim boas-vindas, né, às pessoas que a Marluce convidou, gratidão. Cida Carvalho, seja muito bem-vinda, gratidão por estar me seguindo. E também entrou a Lica Silvia, que já não é a primeira vez que está aqui nessa live, né, na criação de filhos e filhas, que lembrando, mais uma vez, é um curso que eu vou dar. A Dani já participa do PAC, agora eu vou dar esse que é o EFIVES, Educação de Filhos e Filhas na Visão Sistêmica, tá muito bacana. Antes, Dani, de ler o seu comentário também, eu quero dizer que existem algumas dinâmicas, né? E que também a gente pode estar vivendo um luto sem saber que está vivendo, porque a gente não tem a consciência de ter tido esse irmão gemelar, de ter tido esse irmão gêmeo ou irmã. Então, mas diz que no iniciozinho não dá para definir o sexo, né? Então, a gente também é que eu não sou a favor de generalizar tudo para o masculino, porque afinal existem mais mulheres no planeta do que homens, né? Mas a gente pode estar vivendo um luto, você pode estar vivendo um luto sem saber que está vivendo e está sofrendo sem saber que está sofrendo pela outra pessoa que não teve a oportunidade de nascer como você teve. Olha como isso dá um emaranhado, né? Dá uma bagunça dentro da gente e sem a gente saber o que é que de fato aconteceu. Então existem algumas dinâmicas, como por exemplo, eu anotei aqui algumas delas. Você pode, eu indiquei para esse meu cliente, né? Planta uma árvore junto com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Planta uma árvore em honra a esta irmã. Ele acredita que é uma irmã porque no centro espírita disseram para ele que era uma irmã. Dê um nome para ela. Faça uma oração. Todas as vezes que for cuidar da plantinha, da muda, da árvore, faz uma oração, conversa e fala: irmã minha, eu te vejo, você faz parte do meu sistema familiar, você agora pertence, me perdoa, me desculpa se antes eu não conseguia ver isso, hoje eu vejo. Ou as palavras que vierem do seu coração, que é muito melhor do que as palavras decoradas, eu sempre achei isso, né? Tem também a outra dinâmica que é soltar um balão de gás. Solta um balão e liberta esta alma para que ela possa seguir o caminho dela, mas ela está inclusa no seu sistema. Ela faz parte do seu sistema familiar. É muito importante a inclusão. É uma das coisas que mais a constelação familiar
preza, né? De que nós não excluímos e sim incluímos. Acho que eu usei verbo errado aqui, né? Que a gente não exclua. Vamos deixar assim, porque essa nossa língua portuguesa ela é complicada um pouquinho, né? Então que a gente não exclua, mas que a gente inclua. Então, se você tem sintomas dentro desses que eu falei, vou repetir aqui para quem chegou agora, né? Porque aí está dentro da síndrome do gêmeo desaparecido. A pessoa tem sensações de tristeza, que é esse meu cliente, ele tem sensações de tristeza de vez em sempre, vamos dizer assim, né? E ele se cuida, ele tem medicina chinesa, ele trata com medicina chinesa, ele frequenta o centro espírita, ele participa de tratamentos de autoconhecimento, porque ele sente que isso não é normal nele, né? Então, se você tem características como sensação de vazio, como nunca tá bom, nunca nada tá bom, você não consegue se acertar na profissão, entre outras coisas, a dica que eu dou é: faz uma constelação familiar. Tenta perceber se no campo aparece um outro irmão ou uma outra irmã. Tá bom? Então deixa eu agora ler aqui o comentário da Dani. Eu espero que a Dani esteja aqui ainda com a gente. Ela comenta assim: Carla, esta relação de gêmeos é diferente de casos de abortos, naturais ou provocados, de irmãos não gemelares? Excelente pergunta, Dani. Então vamos lá. Não é tão diferente, não. Por quê? Quando eu tive um aborto espontâneo, né? Eu tive um aborto espontâneo. Eu sabia que eu estava grávida e aí abortei espontaneamente. Isso é uma coisa, né? Ou mesmo aborto provocado, isso é uma coisa. Mas os irmãos gemelares, o aborto acontece do irmão sem eu saber que abortei. Ou às vezes eu sei que abortei. Já tinha sido detectado que eram gêmeos, mas um deles só sobreviveu e o outro foi abortado. Sim, isso essa relação, ela pode estar aí também, né? A mulher, ela aborta, ela sabe que está grávida de gêmeos, aborta um, sabe que houve o aborto e um sobreviveu. Esse irmão que foi abortado, ele precisa de inclusão no sistema familiar para ajudar este que sobreviveu, né? Vou pegar os bonequinhos que eu adoro, né? Pegar os meus bonecos aqui quem fiz, eu sempre gosto de dizer que quem fiz os meus bonecos, vou pegar do mesmo tamanho. Então, se esse irmão aqui não pôde sobreviver e foi abortado, não quer dizer que ele saiu do sistema. Ele ainda permanece, a memória dele energeticamente permanece a esse sistema desse irmão que conseguiu sobreviver. Porque este era o destino desse, de não fazer parte do nascimento. Mas este era o destino desse daqui, de vir, de participar dessa existência. Entende? Ficou claro? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui embaixo. A Dani diz aqui: sim, aproveito para recomendar os grupos de estudo. Sim, Dani, gratidão. A Dani está recomendando o grupo de estudo que ela fez parte, que foi do PAC, que terminou na segunda passada, né? A Marluce traz do Seixonoye, sim, tem uma posição, sim. Nós temos uma live lá no YouTube. Se você procurar lá no YouTube do Libélula Constelação, tem uma live que eu fiz com Renata, esqueci o sobrenome dela, que ela é advogada sistêmica e também foi criada dentro do Seixonoye, em que ela traz pra gente, que é linda essa live, a visão do Seixonoye em respeitar e honrar todos aqueles que vieram antes, e a Marluce está dizendo que também sobre os irmãos gemelares, né? Que bacana. Isso, Marluce, onde essa alma for gerada novamente, terá mais sucesso ainda pelas orações emanadas. Perfeito, é isso aí.
E a Dani diz aqui: sinto por todos esses ensinamentos que faz parte da nossa natureza humana a necessidade de incluir e de ser incluído. Isso, Dani, é isso mesmo, né? E quanto mais a gente consegue incluir essas pessoas, é melhor para o nosso sistema, é melhor para os nossos descendentes, para que os nossos descendentes não venham a querer representar um excluído, né? E aí a gente foge um pouquinho do assunto aqui da... Entendeu, né, Dani? Ok, de nada. Márcia Flor, querida, que eu conheci no curso da Alessandra Camilo, seja muito, muito bem-vinda. Sim, Mara Brito. Renata Ferrari, gratidão. Renata Ferrari, eu fiz uma live com ela, que está aqui no IGTV, se você for lá no IGTV do Instagram, você vai encontrar essa live, ou lá no YouTube do Bela Constelação, que eu prefiro. Eu prefiro muito mais visualizações no YouTube, para que o YouTube entenda que é importante para poder comunicar para mais pessoas. Bom, antes de terminar, eu vou ler aqui o que Mara, minha colaboradora, que me ajuda a formar as turmas, escreveu aqui como um lembrete. Ela escreveu assim que nossas inscrições para a turma de estudo Educação de Filhos e Filhas na Visão Sistêmica encontram-se abertas. Sentindo no coração, venha fazer parte. Envie-nos um direct, isso mesmo. Gratidão, Mara. Envia para Mara Brito no direct ou vai lá na minha bio, entra no grupo do WhatsApp ou fala comigo diretamente no WhatsApp que eu encaminho você para a Mara, porque é ela quem está organizando. Gratidão a todos esses coraçõezinhos, gratidão pela presença. E hoje foi só uma palhazinha pequena dentro do que esse curso vai, esse grupo de estudos, né, vai oferecer a partir do dia 19. Ele está sendo preparado com muito carinho. A Rosinda comenta: tem irmãos de outro casamento de meu pai e não conheço. Tem alguma coisa a ver com este assunto também? Diretamente não, né, Rosilda? O que acontece? Se você tem irmãos de outro casamento do seu pai e não conhece, o que é importante? O mais importante é você procurar saber o nome deles, se for mais de um, procurar, e aí você incluir com exercícios sistêmicos dentro do seu coração, porque eles são teus irmãos, né? Eles são teus irmãos. Então, eles fazem parte do teu sistema familiar, já que eles são irmãos por parte de pai. Então, entra no seu sistema. Quanto mais você incluir essas pessoas, é muito melhor. E neste grupo de estudo, nós vamos falar sobre isso também. E existe um módulo em que fala exatamente sobre os filhos do outro casamento, que no caso seriam os meus irmãos por parte de pai e às vezes também por parte de mãe. Tá bom? Espero ter te respondido. Qualquer coisa, clica na minha bio e vem falar comigo pelo WhatsApp. Tá certo então? Pronto? Mais alguma coisa? Mais alguém gostaria de colocar algum comentário? Gratidão também, Marluce. Marluce sempre dando muito apoio aqui nas lives, não é? Então, um beijo. Deise, eu que agradeço, querida. Pessoas, a Deise Alvarenga também é psicóloga. Sigam Deise Alvarenga, que está trazendo também grandes contribuições aqui no Instagram. Um beijo grande, coraçãozinho e até amanhã com mais um tema dentro dessa visão de como educar filhos e filhas na visão sistêmica. É de uma importância gigante. Beijos, até amanhã.